todos, todas. É uma satisfação poder estar revendo os colegas aí, né? Vendo os amigos, né? As amigas também, né? E quando acabei me desligando aí da DIPOSG, né? Eu tinha assumido compromisso mesmo com o Eduardo, com o André e com a Fabiana, que eu ia fazer uma apresentação, né? Falando um pouco de plataforma Sucupira, vocês vão achar até estranho, porque eu tenho uma apresentação de Sucupira de 60 slides e eu quero falar menos do que a outra apresentação, que eu tenho 30, que eu vou falar sobre autoavaliação. Tá? Por que isso? Né? Eu vou passar alguns pontos, mas vocês vão provavelmente perceber que a maioria dos pontos da plataforma Sucupira, em função do tratamento intensivo que vocês tiveram que ter para a coleta do último ano, né? Ainda mais coleta de fechamento de quadrienal, muitas das coisas que eu vou comentar, né? Vocês já sabem, né? Se muito provavelmente algumas coisas saibam até mais do que eu, porque já estão mais em contato diário com a plataforma, né? Então, o que eu vou focar mais nas questões que eu tive mais de dificuldade de descobrir, né? Coisas que estavam escondidas, por exemplo, eu quero cadastrar um projeto e eu quero colocar um financiador. Aí eu vou lá em projeto, cadastro, aí financiador. Como é que eu faço para incluir um financiador que não está entre os financiadores declarados? Eu posso fazer uma busca dos financiadores. Eu faço a busca e não tem nada cadastrado na Sucupira. Eu posso fazer uma solicitação de cadastro de financiador, solicitação de cadastro de veículos. Isso foram coisas que eu descobri já no segundo ano que eu era coordenador, né? Então, eu custei algumas coisas para descobrir. Obviamente que com o passar do tempo, a gente foi conseguindo instrumentalizar isso em termos do curso de gestão de pós-graduação, isso foi facilitando as ações das coordenações, né? Mas quando eu passei pela coordenação, eu tive esse tipo de trabalho. Tá? Então, eu vou passar uma apresentação de 60 slides sobre plataforma Sucupira, mas eu pretendo ser mais breve nessa apresentação. Com relação à autoavaliação, tá? Embora tenha um tamanho de apresentação menor, eu pretendo falar um pouco mais porque foi algo mais complexo assim, que a gente teve que fazer, e foi o que permitiu que eu fizesse todas as ações de gestão do programa de pós-graduação em engenharia oceânica quando eu estive na coordenação. Inclusive, foi o que permitiu a gente definir o nosso planejamento estratégico. Porque se a gente não conhecer os nossos indicadores, os nossos dados, é muito complicado a gente conseguir definir metas, definir os objetivos, definir as potencialidades, definir as fragilidades, as ameaças, oportunidades, fica muito complicado. Então, a minha ideia é mostrar como a gente fez esse processo de construção do sistema de autoavaliação do programa, que vem sendo empregado desde 2015, né, quando eu assumi a coordenação, né, e como que isso nos auxiliou. Obviamente, tem muitos programas que já fazem uma autoavaliação bastante consistente, né, mas a ideia é compartilhar um pouco do que foi feito aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Cadê? Eu posso... vou compartilhar a tela toda, né? Deixa eu ver se o pessoal está... Não sei se vocês estão vendo aqui a...
Então, com ela como apresentação. Né? Tá vendo a apresentação, Andréia, Isso. por E favor? teu cursorzinho em vermelho ali. Tá. Passou os slides ou não? Passou também. Então tá. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, sobre um pouco sobre a plataforma Sucupira, né, e também sobre o trabalho que a gente fez no desenvolvimento do sistema de autoavaliação no PPGEL, que na verdade também nos auxiliou bastante nas revisões de vários coletas agora na última para a última avaliação quadrienal, né? O objetivo aqui nessa apresentação é apresentar algumas informações, né, para inserção de dados na plataforma Sucupira e algumas dicas, né, ou sugestões de informações que são mais difíceis de ser encontradas. É possível que a maioria de vocês já tenha percebido várias coisas, mas às vezes fica alguma coisa escondida e a gente não percebe. Então, o objetivo é eu tentar comentar um pouco sobre o que eu mais tive dificuldade. Tá? Minimizar problemas de avaliação relacionados ao preenchimento da coleta de dados, né? E facilitar o emprego da plataforma Sucupira como uma ferramenta de gestão. Então, uma questão muito importante é que, como esses dados ficam disponíveis ao longo do tempo, a gente atualmente consegue construir um histórico desde 2010, 2011, 2012, né, que quando os dados passaram a... Tem dados, às vezes, de 2011, 2010, mas não são tão confiáveis. Né? Mas, por exemplo, acredito que a partir de 2012, 2013, os dados já sejam, que estão na plataforma, sejam confiáveis. Obviamente, considerando que a coleta foi feita de forma mais adequada possível. Então, a gente pode usar isso para levantamento de um histórico, poder correlacionar o histórico de indicadores com as ações que foram tomadas no programa. E a minha ideia com a apresentação sobre a autoavaliação é justamente mostrar o que a gente fez com esses dados. Tá? Então, eu fiz uma separação aqui de alguns campos da plataforma Sucupira. Não vou falar sobre todos, porque senão a gente vai usar muito tempo, tá? Então, rapidamente uma visão geral da plataforma, né? Parte dos financiadores, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com a questão da produção intelectual, né, em poder declarar a produção intelectual. Mas eu, por exemplo, quando assumi a coordenação da Oceânica, né, as produções intelectuais, os trabalhos de conclusão, tá, até eram vinculados, às vezes, aos projetos de pesquisa. Até era porque muitos não eram. Né? E esses projetos de pesquisa, a vinculação com os financiadores era muito grosseira, tipo, financiamento da CAPES, governo federal, coisas bem genéricas, e não é isso que os avaliadores querem. Eles querem saber informações específicas. Bom, tá bem, você tem um projeto financiado pelo CNPq. Qual foi o edital que foi financiado? Você consegue cadastrar isso na plataforma Sucupira. Você consegue buscar, muitas vezes, essas informações desses editais já estão disponíveis na plataforma Sucupira, né? E outras vezes não tem disponível, mas você pode fazer uma solicitação de cadastro de financiador. Tá? Então, é possível montar um histórico bem qualificado, obviamente gera um trabalho grande, né? Mas se for um trabalho que for feito com apoio dos colegas do corpo docente, né, é possível de ter uma plataforma muito bem estruturada que vai facilitar todo o processo, inclusive o relatório do programa. Tá? Então, vou falar um pouquinho dos financiadores, um pouquinho dos projetos de pesquisa, docentes, discentes. Não vou falar de participantes externos para não tomar muito tempo, falar um pouco de trabalho de conclusão e produção intelectual, e os destaques eu vou deixar, tá? Não pretendo comentar nada sobre os destaques, né? Então, aqui está um exemplo uma visão geral da plataforma Sucupira, né? Isso estava disponibilizado até no manual, né?
da plataforma, né? E isso, esse fluxograma aqui, né? Fundamentou muito a própria construção da plataforma Sucupira, né? Então, mostra aqui, por exemplo, as vinculações, né, do programa, né, vinculado os docentes são vinculados ao programa, os docentes têm vinculação entre si com participantes externos, discentes, com os cursos de mestrado e doutorado, ou só de mestrado, dependendo da avaliação do programa, né? O que cada estrutura dessas contém, né? Por exemplo, os cursos contêm disciplinas, o programa contém áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos, né? E o que são os produtos gerados, né? Tipo, os projetos, as teses, dissertações, produção intelectual e tal, né? Então, essa área aqui é uma área inicial ali da plataforma Sucupira, né? Eu pretendo falar de alguns desses menus aqui, alguns desses campos aqui de cada módulo desses, né? De programa, pessoas e produções acadêmicas, né? Praticamente produções acadêmicas, vamos falar sobre tudo, né? Com exceção dos destaques, né? Falar um pouco desses campos aqui de financiadores, projetos que ficam um pouco escondido, né? Eu tinha uma apresentação mais completa, onde tinha cada um desses campos aqui, mas ia ficar uma apresentação demasiadamente extensa e eu ainda pretendo falar um pouco sobre a autoavaliação, tá? Bom, com relação aos financiadores, né, é um campo onde são declarados os financiadores do programa de pós-graduação, né, as agências de fomento, empresas públicas e privadas, entre outros, né? Então, esse é o ícone que a gente usa para cadastrar ou para atualizar informações sobre os financiadores, né? Então, a gente pode clicar aqui, vai aparecer uma janela para consulta, pode consultar os que tem disponíveis, então vai aparecer uma outra janela, né, com os financiadores disponíveis no programa de pós-graduação. Eu tirei alguns prints de algumas informações que a gente tinha no nosso programa, até desatualizado um pouco, porque eu já tinha essa informação do curso de gestão da pós-graduação de 2017. Então, peço desculpas caso apareça alguma informação de 2017. Tal, né? Então, aqui aparecem os financiadores, a gente pode alterar alguma informação nesse ícone aqui, ou remover nesse, isso não é o mais adequado, né? Em geral, o que eu vinha fazendo, né, era ter os financiadores cadastrados, se não está vinculado a nenhum projeto, né, depois, na hora do coleta, do envio do coleta, ele vai cobrar essa informação. Tá? Bom, para inserir um novo financiador, pode ter acontecido principalmente o pessoal que está novo, sim, ter recebido a plataforma já com todos os financiadores cadastrados, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, a partir de agora, verificar os projetos, tem um financiador novo, né? Então, você pode entrar lá em financiador e aqui tem uma possibilidade de vincular financiador, né? Colocar um financiador novo. Tá? Bom, aqui vocês já estão bem habituados com esses ícones aqui, né? Visualizar os dados do financiador, né? Editar, alterar dados do financiador e remover financiador. A mesma coisa é para praticamente todos né? Os itens da plataforma Sucupira, para produção intelectual, para trabalho de conclusão e etc. Né? Então, quando você vai lá em vincular financiador, né? Você pode vir aqui em tipo de financiador, se é pessoa física ou pessoa jurídica, né?
e começar a fazer uma busca aqui. Quando você começa a fazer a busca, ele começa a dar várias possibilidades que estão cadastradas na base da plataforma Sucupira de pessoas jurídicas que já têm cadastradas. Tá? Então, a gente precisa digitar a razão social da empresa ou agência de fomento, tá? E todos os financiadores cadastrados vão ser disponibilizados. Mas pode ser que aconteça, né, puxa, mas a gente fez um convênio com uma empresa e essa empresa nunca financiou nada em pós-graduação. Né? E provavelmente não tem, aí vai buscar e não tem realmente na plataforma Sucupira. Né? A gente pode fazer uma solicitação, né, de cadastro de financiador. Tá? Então, caso não encontre financiador que apoie o projeto, como que a gente pode proceder? Né? Então, a gente pode ir lá na área inicial ali da plataforma Sucupira, em solicitações, cadastro de financiadores, e aí seleciona se quer cadastrar pessoa física ou pessoa jurídica. E aí pode vir aqui em solicitar, se quer cadastrar uma nova. Se quer acompanhar uma solicitação que já foi feita, pode vir aqui em listar. Né? Então, quando você vai em solicitar, aí aparece uma janela onde você vai preencher as informações. Qual é o tipo de documento? O CNPJ. Se é o CNPJ, qual é o número do CNPJ? Qual é o nome do financiador? A razão social? O nome fantasia? Né? Qual é o status jurídico? Né? O tipo de natureza jurídica, né? Endereço eletrônico e justificativa, tá? Então, por exemplo, a gente em 2016 fez uma solicitação, né? E as solicitações não são numeradas de acordo com o programa, e sim conforme a demanda da CAPES, né? Então, essa nossa era 181 de 2016, né? A gente informou que não era financiador estrangeiro, né? Tipo de solicitação, cadastro de financiador, quando é que foi solicitada, né? Aqui a situação, né, foi depois de já ter sido feita a solicitação, né? Preenchido aquela janela do slide anterior, né? Então aqui tinha as informações: CNPJ, financiador, nome fantasia, né? O status jurídico, né? Se empresa pública, privada, né? Tipo de natureza jurídica, né? Em geral, esse tipo de informação, quando a gente faz algum acordo de cooperação, as próprias empresas fornecem isso, né? E uma justificativa, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um dos professores do programa, né? Esse aqui nem foi da Oceânica, esse foi da modelagem, né? Que a gente fez a solicitação para coordenação na época, né? Qual é o projeto, né? Que está vinculado, quem é o coordenador, né? E tal. Alguma justificativa só para que a análise seja realizada. Em geral, tá? Há necessidade de informar, né, quem são os financiadores de projetos, né, os trabalhos de conclusão de curso. É importante que isso seja feito para que os avaliadores possam ter a percepção de que o programa tem procurado captar recursos, né, seja de origem pública ou privada, né, e às vezes a gente faz isso, mas na hora de declarar a gente acaba não declarando bem, né? Em geral, essa homologação das solicitações de cadastro de financiadores ela é bem rápida, tipo 2 dias, a gente acaba tendo o retorno da CAP. Se não me engano, só uma solicitação que não foi homologada, que eu havia feito, porque eles alegaram que o financiador já existia, né? Então, eles pediram para que eu revisitasse, né, o cadastro de financiador, porque isso já se encontrava na plataforma Sucupira. Isso pode acontecer também. Tá? Bom, com relação aos projetos, né, gente, por favor, fiquem à vontade, né, se quiserem comentar alguma coisa, interromper, né,
vocês podem ficar bem à vontade. Tá? Então, a gente seleciona o campo de projetos de pesquisa, né? Se vai considerar um novo projeto de pesquisa, vai cadastrar projeto de pesquisa, né? Também pode fazer uma busca, né? Por ano, inclusive, para identificar quais são os projetos de pesquisa, qual é a linha de pesquisa que ele está vinculado, qual é a área de concentração e tal, né? Isso serve bastante para a gente poder dar uma peneirada, né? Em como que está a distribuição, né? Dos projetos entre as linhas de pesquisa, quais são as linhas de pesquisa que conseguem atrair maior ou menor financiamento. Às vezes a gente tem percepção, né? E isso acaba, às vezes, sendo muito perigoso, né? A gente tem uma percepção, não, mas o grupo tal capta muito mais recurso que o outro, tem muito mais alunos, e às vezes a gente vai botar na ponta do lápis, fazer a conta e acontece algo diferente. A gente tem uma surpresa quando isso aconteceu comigo algumas vezes. Tá? Então, se for possível, né, é bem importante tentar contabilizar as coisas, né, documentar as coisas. Tá? Bom, com relação ao cadastro de novo projeto de pesquisa, quando a gente solicita o cadastro, aparece uma janela nova também, né? A gente coloca o nome do projeto, tá? Em geral, mesmo tendo um financiador cadastrado no projeto, eu tento colocar o nome do projeto e coloco edital, tal, processo, tal, para ficar tudo bem informado. Qual é na descrição colocar valor de financiamento, né? Porque o que acontece? Às vezes, vou colocar lá no relatório lá do coleta, lá na proposta do programa. E às vezes não está aqui no projeto e o revisor às vezes não acha, né? O avaliador às vezes, pois não encontrei informação de financiamento, então às vezes vale a pena a gente ser redundante. Se ele não vê numa ponta, ele vê em outra, né? Ele ou ela, quem for avaliar, né? A data de início do projeto, né? A natureza do projeto, né? Se é de inovação, se é de extensão, se é de pesquisa, né? A situação do projeto, né? Está em andamento ou concluído, né? Cadastro de novo projeto de pesquisa, né? Histórico da linha de pesquisa, né? O que muitas vezes acontece, né? Tem um projeto que às vezes já estava em andamento, a gente teve uma mudança de linha de pesquisa. Vai aparecer as duas linhas de pesquisa, a antiga e a nova. A antiga até a data que a linha existiu e a nova a partir Então, por exemplo, aqui entre essas linhas que estão mapeadas aqui, tá? Algumas delas eram linhas antigas que a gente mudou, mas durante o quadriênio as linhas existiam, então aparecia a possibilidade de eu cadastrar em todas as linhas, né? Isso às vezes causa um pouco de dificuldade, né? Bom, a gente ainda vai poder cadastrar, né, os membros do projeto, né? Seleciona a categoria, né? O nome da pessoa vinculada, né? Se é um docente, vai aparecer aqui as possibilidades de docentes. O que acontece às vezes? Às vezes, vou colocar uma pessoa no projeto e a pessoa não está cadastrada, tá? Você pode ir, aqui não aparece, mas tem mais acima a possibilidade de você abrir uma nova aba, clicar com o botão da direita, né? Abre uma nova aba, faz o cadastro e aí volta para cá, para essa janela e preenche essa informação. Você não precisa, agora eu vou perder tudo que eu estava fazendo. Tá? Você pode abrir uma nova aba, cadastrar e colocar as informações. Tá?
não é necessário, como coloquei aqui, né, fechar a janela de cadastro do projeto para abrir uma nova aba e realizar o cadastro na plataforma Sucupira. Tá? Natureza do financiamento, né, se é bolsa ou outro auxílio financeiro, né, a gente pode ter mais de um financiador cadastrado. Tem um projeto que eu aprovei sei lá, no PQG da FAPERGS. E tem um discente que atua, que tem uma bolsa de projeto, uma bolsa do CNPq ou uma outra bolsa. Você pode cadastrar os dois, não tem problema. Não é obrigatório que tenha um financiador por projeto, tá, gente? Quando a gente cadastrou o projeto, o financiador, no caso, tá? Quando a gente clicar aqui, vai aparecer todos que estão cadastrados. Mas o meu aluno, esse meu projeto é financiado num outro edital lá, sei lá, um edital de alguma empresa de fomento, tipo Serra Pilheira, ou até um edital do Universal, está mais difícil agora, né? E ele não está, mas não aparece aqui para mim. Então, você vai ter que ir lá no financiador e fazer o cadastro do financiador para que ele apareça aqui. Ou seja, uma coisa está interligada com a outra, que às vezes a gente não percebe isso. Eu, por exemplo, custei um pouco para descobrir isso, tá, gente? Então trouxe isso para poder comentar, porque é algo que às vezes a gente acaba não se ligando, tá? É possível cadastrar vários participantes, vocês já estão bem craques, né? Já sabem bem isso, tá? É possível cadastrar mais de um financiador, né? O discente deve ser vinculado na condição de discente. O discente deve ser desvinculado, né, na condição de discente quando o seu trabalho de conclusão é defendido. Antes, a gente tinha um problema, assim, por exemplo, o discente defendeu o trabalho e passou a ser participante externo, né? Dava problema no projeto se eu quisesse, por exemplo, defender o dia 10 de outubro, e aí eu quero cadastrar dia 11 de outubro como participante externo e adicionar. Isso, em geral, dá problema, tá? Porque ele interpreta que esse discente ele tem dois vínculos, um como discente e outro como participante externo no mesmo ano. Então, em geral, a gente acaba tendo que cadastrar só a partir do próximo ano. A plataforma ficou um pouco mais esperta com isso, principalmente porque incluíram, né, tipo, incluíram a possibilidade de um mesmo CPF, por exemplo, ou mesmo uma mesma pessoa física, né, está cadastrada como discente e participante externo, obviamente em intervalos diferentes. Na verdade, discente, quando titula, passou a ter a figura do egresso, que antes não tinha, né? Então isso está funcionando um pouco melhor, tá? Mas às vezes ainda dá problema, a gente percebe isso quando vai submeter, tá? Os membros participantes do projeto só podem ser inseridos após terem cadastro, né? Então, a gente pode abrir uma nova aba tá? O discente pode adquirir novo vínculo após a defesa com participante externo, mas deve ser cadastrado no próximo ano, né? Visto que o vínculo possui período anual, tá? Projetos antigos continuam vinculados às linhas de pesquisa que foram encerradas, então a gente tem um projeto e ele está vinculado a duas linhas, né? Uma que estava... O projeto, por exemplo, foi criado durante essa quadrienal. Nos primeiros 2 anos tinha uma linha de pesquisa, nos outros 2 últimos anos uma outra linha de pesquisa, né? Ele vai estar cadastrado, pelo menos até, durante o período da quadrienal, a linha de pesquisa antiga, né? Desculpa, gente, eu vou só pedir um segundo aqui, só vou responder uma mensagem, tá? Porque
Deu um probleminha. Só um pouquinho, gente. Peço desculpas. Bom, com relação aos docentes, tá? Tem um campo de cadastro dos docentes, aqui tem a lista de docentes que se tem em cada ano, tá? Então, a gente pode visualizar os dados dos docentes, desvincular o docente. Em geral, quando a gente faz o processo de credenciamento, né, o ideal é usar o desvincular o docente, não remover, tá? Alterar os dados de docente, tá? Que alterar para colaborador ou para permanente, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de situação, né? Atualização dos dados do docente, e, né, a gente pode inserir algumas informações que são obrigatórias, né? Esse campo de abreviatura ele é interessante pelo seguinte: hoje em dia muitos dos artigos publicados, né, já tem o DOI, e às vezes acontece de quem vai cadastrar o DOI, né? O meu caso, por exemplo, tem várias abreviaturas, né? Tipo dos Santos ED, Domingues dos Santos E. Então, cada novo que surge é bom a gente atualizar as informações aqui. Por quê? Porque se eu baixar importar a produção e eu não tenho a abreviatura, por exemplo, cadastrada aqui, ele não vai reconhecer como um artigo meu. Tá? Aí o que acontece? A gente vai ter que ir lá, quando importa, tentar vincular. Vou vincular com o docente tal, né? Porque ele simplesmente não reconhece. Isso vale para participante externo, vale para discente. Eu tinha um aluno que era meu orientado. O sobrenome dele era Pereira com Y, só que o CPF dele era Pereira com I. Então, isso dava uma confusão danada. Eu ia importar, nunca encontrava o menino. Aí, quando eu cadastrei na abreviatura os dois, o Pereira com I, o Pereira com Y, aí ele dava a possibilidade de eu buscar esse discente. Tá? Então, é bom, eventualmente, dar uma verificada, né? Ou quando for importar, se der algum problema, já vem nesse módulo aqui, né, e atualiza essa informação, para que nos próximos não dê zebra. Tá? Bom, esses dados aqui vocês também já estão craques, né? Aparece um monte lá em participante externo também, né? A titulação, né? Nível, o ano de titulação, a área do conhecimento, né? Então, aqui estão os dados obrigatórios que a gente precisa preencher, né? CPF, nacionalidade, e-mail, titulação, ano de titulação, área de conhecimento, instituição de titulação, né? Para às vezes participantes externos do exterior, a gente antes pedia passaporte, mas eu acho que o pessoal começou a ter muito problema, né? Porque o pessoal não queria muito passar informação de número de passaporte. Eu tive vários que mas tem certeza que tu precisa do meu número de passaporte, né? Para cadastrar, e ficou só o ano de titulação, tá? Então, esses mesmos dados são requisitos para cadastro participante externo, né? Aqui a atualização dos dados do docente, né? Tipo de vinculação, de vínculo com a instituição, qual é o regime de trabalho, né? Categoria do docente no programa. Tem que tomar cuidado com essa questão da carga horária, tá? Não pode, às vezes, principalmente o docente que participa de mais de um programa, tem que ter uma divisão meio que acertada com os coordenadores dos outros programas que o docente participa.
Porque às vezes, eu vou tá no meu programa, vou botar 30 horas, aí o docente está mais em 2 programas de pós-graduação. Mesmo que ele não atuasse na graduação, teria que colocar 5 horas para não infringir o limite de 40 horas. Né? Fora que o seguinte, tem determinadas áreas de avaliação que usam essa carga horária como parte da avaliação. Olha, se o docente permanente tem uma carga horária menor do que, por exemplo, 15 horas, a gente penaliza o programa em dedicação ao programa, por exemplo. Dedicação docente ao programa. Então, tem que ver bem o documento de área, né, e ver o que diz lá no documento de área. Eu tenho essa requisição, eu preciso que o meu docente tenha 15 horas aula. O docente está pedindo ingresso num 3º programa de pós-graduação. Olha, vai dar problema aqui. Né? Então, tem que cuidar bem essas coisas para não dar problema depois na avaliação. Tá? Aqui uma informação que fica bem escondida. Tá? Quando a gente pede para alterar informações ou inserir informações dos docentes, aparece numa aba aqui os dados básicos, na outra, atuação acadêmica, né? Isso aqui é uma coisa que mata muito a gente, né? Porque quando a gente vai preencher, está o ano atual, por exemplo, começar a preencher no ano que vem, vai aparecer aqui 2022, a gente vai lá, atuação acadêmica, vou preencher o coleta de 21, aí coloca aqui quantas monografias, né? Os mestrados e doutorado aparece fechado aqui o campo, porque isso preenche automático com base nas informações que a Sucupira mesmo fornece. Mas esses dados de atuações na graduação, número de disciplinas na graduação, carga horária anual na graduação, isso aqui é outra coisa que está confusão. Né? Às vezes, 8 horas, não, 8 horas semanal, não é anual, aqui pede a carga horária anual. Tá? Então tem que tomar cuidado para que o que a gente esteja preenchido aqui seja correspondente ao ano que a gente colocou aqui. Eu já vi muito isso de a gente preencher, principalmente porque a gente preenche para enviar o coleta já no outro ano. Né? Por exemplo, agora vamos mandar de 21, ficou para 23, parece, né? Mas vamos dizer que tivesse o cenário ideal e que fosse em 22. Tá? Aí está aqui 22, eu preenchi esses dados aqui e depois vou submeter, aparece lá no nosso relatório que, olha, a carga horária na graduação é 0, o número de disciplina na graduação é 0, a iniciação científica é 0. Mas está errado isso, claro, porque tem que ser com base nesse dado de ano que está aqui. É muito comum a gente se passar, tá? E aí atualiza, consegue inserir todas as informações, né? Às vezes os docentes se afastam também, né? Então a gente pode informar, né, situações em que o docente está afastado, principalmente para justificar, né? Por exemplo, não está com alguma orientação vigente ou não está ministrando aulas, tem alguma situação específica que é causada por esse afastamento. Você não precisa desligar o docente depois credenciar de novo. Você pode ter um afastamento, você explica esse afastamento, qual é o período, tudo direitinho. Tá? Bom, o credenciamento docente não pode ser realizado em caso de conclusão de trabalho, de conclusão de curso no ano vigente. O docente vai defender em 2021. Não posso desligar o docente no ano de 2021, né? Porque ele vai estar concluindo naquele ano. Se eu simplesmente descreditar, remover ele, esse discente que titulou não tem vinculação de orientador. Tá? Então, quando a gente vai fazendo essas coisas, tipo, ok, tem uma defesa, eu vou descredenciar. Bom, aí vale para o próximo ano. Então, tem que pensar bem quando for fazer esse tipo de situação para não dar problema depois na declaração. Tá? A desvinculação do docente acarretará em desligamento no final do ano vigente, né? Não ficando mais disponível para visualização a partir do próximo ano. Tá? Vocês já estão bem craques aqui com a questão de portarias, né? Tem uma portaria da CAPES, se não me engano é 81, né, de 2016, né, que comenta sobre a classificação dos docentes de um programa de pós-graduação, né, em
permanentes, colaboradores, como é que se classifica o professor visitante e tal, né? Recomenda-se no manual de coleta de dados que os docentes sejam desvinculados do cadastro e não excluídos. Peguei essa recomendação do próprio manual de coleta de dados, né? O campo excluído é dedicado aos casos de cadastro equivocado. Você cadastrou mal e você vai lá e exclui. Se você vai descredenciar, você vai lá e desvincula, e aí no próximo ano ele acaba saindo, né? Não aparece mais para a gente, né? Isso aqui é importante, né? A soma da carga horária dos docentes, todos os PPGs, mais atuação na graduação, não pode ultrapassar 40 horas por semana, né? Embora muitos de nós trabalhem mais do que 40 horas por semana, a gente tem que declarar lá por causa de questão trabalhista, né? Que trabalha Elisaldo, 40 tem uma horas. pergunta que Oi? colocaram no chat aqui, só para... Tá. Tá, eu vou te falar, não, pode deixar que eu vou acompanhar, só para a gente não passar adiante. Tá, legal. Então, o senhor Rogério perguntou se o docente afastado para pós-doc pode orientar no ano do afastamento? Pode. Pelo que até onde eu tenho informação, pode. Claro, a gente tem, por exemplo, vários assim programas, pelo que eu tenho percebido, né, que o pessoal se afasta e o docente se afasta e eles continuam orientando, só tem que ter uma estratégia de orientação, ainda mais hoje, né? Que, bem dizer, está todo mundo fisicamente distante, né? Então, eu não vejo problema. Mesmo, Elisaldo. Isso mesmo, tá certo. Eu me afastei em 2014, fiquei em 2014 todo fora e não mudou nada a minha condição no PPG. Né? Não muda nada. Já vi vários programas assim de pessoas se afastar mas é bom você igual inserir essa informação para caso tenha algum contratempo, precise justificar, né? Ou até, por exemplo, queira usar isso como informação estratégica. Olha, o docente foi se atualizar, fez um afastamento para um pós-doutorado e tal, né? Aí o que acontece? Você coloca lá na proposta e, por um acaso, o avaliador passa batido, né, você vai ter dificuldade de discutir. Né? Se está no cadastro do docente, lá, não, é hora que tem a informação aqui no cadastro do docente. Né? É mais fácil de a gente argumentar, né? Tá? André, se tiver algum comentário, e assim, pessoal, vocês podem ficar à vontade também para abrir o microfone, perguntar, né? Isso também, pessoal, podem ter a mãozinha ali para levantar, a gente está cuidando aqui, geralmente quando levanta a mão, né? E que eu estou olhando a apresentação. Não, eu estou cuidando, estou de olho aqui, pode deixar. E a outra coisa é que só se tu... Bom, a gravação eu estou fazendo, assim como a da semana passada, já está disponível lá Não tem problema, Andréia. Eu fiz até um vídeo no YouTube para disponibilizar para o pessoal, mas só da parte da autoavaliação, tá? Não, então, e teus slides, tu vai poder, a gente pode colocar ele também, que lá no claro, eu te mando no PDF. Agora que terminar eu vou fazer o seguinte, se vocês não se importarem, eu vou mandar a apresentação completa porque essa apresentação aqui, em função do tempo, eu dei uma cortada nela. Mas eu tenho a de 2017, que ela está toda... Ela tem outros módulos, outros campos ali. Então, se vocês não se importarem, eu posso disponibilizar essa, que ela é mais completa. Eu acho que eles não vão se importar. Não, tá. Então tá bem. Não, é só porque está um pouquinho diferente do que está aqui no vídeo, né? Pode tentar acompanhar. Não, peraí, mas esse aqui não tem aqui, né? Então, eu fiz alguns cortes para poder, né? Tá? Com relação aos discentes, tá? Gente, eu vou continuando só porque eu ainda tenho que falar da autoavaliação, tá? Pode cadastrar novo no módulo de pessoas, né? Seleciona discentes, cadastro de novos discentes. Aqui a gente pode visualizar os dados do docente.
do discente, desculpa, né? Nesse campo aqui, né, a gente pode associar bolsas de outras agências de fomento. A gente tem uma bolsa do CNPq ou uma bolsa da FAPERGS e na Sucupira não se sabe isso. Então, a gente pode vir aqui e informar isso. Olha, esse discente tem uma outra bolsa, né? As bolsas da CAPES, principalmente as demandas sociais, né, já são associadas na abertura do saque lá pelo André, né? No caso de programas ProEx, eu acho que o próprio coordenador é que faz isso, tá? Confesso que eu não tenho certeza se o André também isso eu não me lembro, tá? Alterar os dados do bolsista, né? Situação, quer mudar o orientador, né? A gente pode vir aqui e alterar essa informação, né? Quando está inserindo o cadastro do discente, né? Tem os campos para a gente preencher aqui, né? Em geral, quando coloca o CPF aqui, coloca o número aqui, ele já busca todas essas outras informações aqui, tá? Mas a gente pode ter cadastro não, esse é um participante externo, né? Tem de alguém de fora, tal, né? Para o discente geral, eles têm que ter CPF, né? Para ingressar. Aqui os campos de abreviatura que eu tinha comentado com vocês, né? É bom ir verificando a cada vez que tem alguma publicação, alguma coisa, não encontrei, né? Atualiza essa informação aqui, tá? O nível, né, do discente, né? Pode selecionar mestrado, doutorado, graduação, né? Bom, o discente deve estar cadastrado na plataforma Sucupira para ser matriculado nos sistemas lá da FURG, pelo menos isso funcionava assim até pouco tempo, tá? Qual é a situação, a data da situação, em geral, a gente coloca aquela data lá do período de matrícula, né? A data da situação, né? Adicionar orientador, por exemplo, né? Quando a gente titula, ele já passa automaticamente para a situação de egresso agora, né? Tá? Por exemplo, se eu quero alterar os dados do discente, eu uso esse módulo aqui, tá? Pelo que eu me lembro, não é permitido alterar dados de alunos bolsistas durante o período que o saque está fechado, tá? A gente tinha dificuldade até para titular, às vezes, algum aluno no período que o saque estava fechado. Tá? Isso aqui eu comentei, acho, com vocês, né? Por vezes é necessário cadastrar mais de uma abreviatura para um discente, porque a busca seja mais eficiente. Tá? Algumas observações aqui, né? O fim da vigência da orientação do trabalho não deve ser preenchida, permitir inserção do trabalho de conclusão de curso. Outros vínculos discentes, mudança de nível sem defesa, né? A gente pode ter mudança de nível sem defesa, o aluno que mudou do nível de mestrado para doutorado sem apresentar trabalho de conclusão, né? O trabalho não deverá ser cadastrado, será informado o orientador discente no doutorado. O discente pode fazer uma mudança de nível sem defesa, então ele passa automaticamente para o doutorado e o que ele defender já é a tese de doutorado, não tem defesa de mestrado, tá? Mas tem também a situação de mudança de nível com defesa, né? O aluno que defendeu o trabalho de mestrado ingressou automaticamente no doutorado, tá? Só que o trabalho tem que ser cadastrado, no caso aqui, né? Então, ele consegue ter o título de mestre, mas às vezes acontece, tinha no tempo que eu não sei se isso tem hoje, até é uma pergunta, assim, né? Defesa em tempo recorde, assim, né? Me propuseram isso, só que me propuseram que eu defendesse, eu tinha 1 ano e meio de mestrado, e me propuseram que eu fizesse mais 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e defendesse já direto o doutorado, né? E aí eu não quis, eu preferia a mudança de nível com defesa, porque eu já tinha pelo menos o mestrado garantido, né?
Então, essa figura aqui ainda existe, tá? Ao selecionar a situação mudança de nível com defesa, será criado um novo registro docente com um nível de doutorado, tá? Tá. O discente com situação mudança de nível sem defesa não será contabilizado como titulado no mestrado, tá? O discente que mudou de nível sem defesa no PPG será considerada a data de início das atividades desde o curso de mestrado. Então, seria como se ele tivesse ingressado direto no doutorado. Tá? Isso aqui é até perigoso. Uma vez eu fiz uma zebra, por sorte o André me salvou. Né? A mudança de situação para desligar, titulado, mudança de nível com e sem defesa ou abandono para bolsistas CAPES, implica no cancelamento automático dessa bolsa do saque. Isso é para vocês verem que a gente às vezes pode fazer umas lambanças, né? Eu tinha que desligar um menino que reprovou em 2 disciplinas, né? O menino se chamava Júlio, tá? E eu tinha um outro aluno chamado Júlio que era bolsista, e eu desliguei o Júlio errado, né? Então, imagina o problema que isso não deu, né? Eu tive que pedir ajuda para o André. André, por favor, me ligue. Eu preciso que esse cara seja habilitado de novo e a bolsa seja atribuída. O menino perdeu uma bolsa, uma cota de 1 mês de bolsa por causa minha, por causa de um erro meu. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Obviamente que eu paguei o menino, né? A bolsa dele, né? Do meu bolso, porque eu cometi o erro com ele, né? Nesses casos, a coordenação do PPG, ou a Pró-Reitoria, deverá reverter a situação e ativar a bolsa novamente no saque, né? O André teve que entrar em contato com o pessoal da CAPES para poder reimplementar a bolsa do menino, tá? A gente também pode cadastrar discentes de graduação. Eu tenho um orientado de iniciação científica, né? E pode ser cadastrado como discente do programa, em nível de graduação. Tá? Tanto que em toda a produção aparece lá o discente de graduação. É bom para mostrar que a gente tem vinculação do programa de pós-graduação com a graduação, tem esse estreitamento com a graduação, né? Um fomento de futuros egressos, né? Pode vir aqui consultar para ver a situação, pode cadastrar um novo discente com um nível de graduação, né? Mas se o discente, por exemplo, fizer a seleção do mestrado, ingressar no mestrado, tá? Ele tem que ser desligado, primeiramente, da condição de graduação, né? Para a gente poder cadastrar ele como... dava muito problema isso. Dava muito problema. A gente tinha que desligar o aluno de todo o ano, era bem complexo. Agora, a plataforma tem ficado mais flexível com relação aos prazos anuais. Assim. Ok, ele é discente num ano, ele não pode ter outro tipo de cadastro no ano. Agora surgiu a questão dos egressos, né? Ele já está permitindo que, por exemplo, ok, eu tenho um nível de graduação cadastrado, eu vou cadastrar um nível o mestrado. Eu não me lembro se ele agora permite esse módulo aqui com 2 cadastros, e aí quando a gente vai selecionar na titulação, no projeto, indica se é o discente na condição de graduação ou de mestrado. Acho que nessa situação ainda não permite, mas para o egresso eu já sei que permite. Tá? Pelo menos até pouco tempo atrás, todo o período de vigência era tudo anual, né? Era tudo fechadinho no ano. Tá? Bom, com relação aos trabalhos de conclusão, né? Pode cadastrar o trabalho de conclusão, né? Tem um módulo de produções acadêmicas aqui, os mesmos tipos de janela que aparecem, né? Vou passar um pouco mais rápido, vocês já devem estar bem habituados a essa questão da titulação, né? Aí a gente muda aqui a situação para titulado, aparece depois, quando a gente vai finalizar, aparece uma observação: olha, esse discente, ele é bolsista, se você titular ele, vai encerrar o período de vigência da bolsa e tal, né? Então, aparece esse tipo de advertência para a gente não se passar, né?
detalhamento, aqui, resumo, palavras-chave, né? A separação entre palavras-chave pode ser feita com um ponto e vírgula, então, eu quero botar 5 na corrida, né? Desde que seja com ponto e vírgula, ele automaticamente faz isso. Tá? O contexto, a gente tem que vincular com a área de concentração, as linhas de pesquisa e projetos de pesquisa, a mesma coisa para a produção intelectual, né? Com relação à banca examinadora, né? A gente já aparece automaticamente dado de orientador, a gente tem que cadastrar quem são os outros membros da banca. No caso da FURG, o orientador é membro nato da banca, né? Então, essa pergunta aqui, o orientador principal compôs a banca do discente. No nosso caso, é sim, né? Em outras universidades, às vezes, o docente, o orientador não é membro da banca, né? Então, tem a opção de colocar não aqui, né? Financiador, né? Quem é o financiador? Número de meses, né? Se caso o discente tenha bolsas, né? Quando eu assumi a coordenação do programa, essas informações não eram colocadas, isso aqui acabou dando muito trabalho, né? Então tive que atualizar todas as informações, tudo, e muitas vezes as pessoas não colocam porque não sabem, não têm essa experiência, né? Bom, aqui com relação à divulgação do trabalho, né? Se deseja divulgar ou não, caso não queira, tem que ter alguma justificativa, né? Às vezes tem alguma questão de depósito de patente, alguma coisa, né? Aí as atividades futuras, né, do egresso, né? Qual é o tipo de vínculo empregatício, tipo de instituição, expectativa de atuação, né? E aí, quando conclui, né, caso seja bolsista, aparece uma mensagem de advertência, né, que a gente tem que confirmar ou não, né, a operação. Tá? Algumas observações importantes, né, os PPGs possuem mestrado e doutorado, terão como definir o status do trabalho com mudança de nível com defesa, né? Nesse status, o aluno automaticamente alterado no menu docentes para o nível doutorado, né? Será contabilizado como titulado do mestrado. Quando a última vez que eu vi, o tamanho máximo de arquivo era 250 MB, né? E pelo que eu consultei no manual da Sucupira, né? Caso passe disso aqui, tem que ser mandado um arquivo, né? Podia mandar um arquivo por correio para esse endereço aqui, para que eles pudessem cadastrar esse. Né? Talvez agora seja maior, mas eu acho 250 MB é um arquivo bem grande, né? Bom, com relação à produção intelectual, né? Então, as classificações, né, das principais produções intelectuais, né, produção bibliográfica, produção técnica, produção artística. Eu estou passando meio rápido, porque se vocês já são mais craques do que eu, né? Cadastro de produção intelectual, a gente pode importar, aqui tem um aspecto importante, né? Em geral, o que eu sempre fiz era importar a produção intelectual, tá? Vai lá, seleciona o docente, né? E importa a produção do Lattes. Muitas vezes acontece, tá? Eu passei por isso várias vezes, tá? O docente vai lá e se esquece de colocar um artigo no Lattes, não coloca, ou às vezes não tem compromisso, tá? O que é péssimo, tá? Mas acontece, tá? Eu fazia uma varredura no Google, mas o docente tal publicou tal artigo. Vai, agora, eu não vou ter como colocar, porque eu não tenho como importar a produção intelectual. A gente pode fazer esse cadastro manualmente. Pode vir aqui cadastrar a produção intelectual e fazer isso manualmente, né? E aí você insere, vai abrir uma janela e você vai inserir todas as informações. Quando você faz a importação, você já se aproveita dos dados disponíveis lá no currículo Lattes, tá?
Então, aí você aproveita essas informações e usa elas. Mas nada impede que você... importei do Lattes. Mas tem uma informação de um participante externo que está errada. Certo é o que está cadastrado e tal. A gente pode ir lá e substituir. Tá? Então, nada impede que a gente mude, né, essa informação. Então, aparece, quando vai importar, aparece a lista dos docentes e a possibilidade de importação. Ainda tem mais uma outra para visualizar agora o currículo Lattes. Né? Quando clica aqui, vai aparecer todos os artigos, né, do docente, e a gente pode clicar em importar. Né? Às vezes acontece alguma zebra. Né? Por exemplo, cliquei em importar. Né? Aparece aqui um monte de vermelho, não está associado. Né? Aí você pode clicar aqui em associar, vai aparecer as opções que tem. Né? Aqui aparece, é um trabalho em grande colaboração. Eu não recomendo usar essa opção aqui. Tá? Se a gente coloca uma produção em grande colaboração, associa só o docente. Né? E as outras ele libera para poder importar. Só em ato de desespero eu usaria isso aqui. Eu não consegui de jeito nenhum a informação tá? de algum participante, ou do docente e tal. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes, alguém que está associado é um discente. Se eu fizer isso aqui, eu não vou ter o discente aqui associado para eu poder vincular. Olha, essa é uma produção associada com o discente. Tá? Então, eu não usaria isso aqui. Né? Só em último caso, não vou ter como cadastrar hipótese nenhuma. Né? Mas não recomendo. Tá? Aí, quando tem essa situação, a gente pode clicar em cada um desses aqui para associar. Né? Vou clicar aqui no Rodrigo Spontano Vieira. Vou clicar aqui, vamos ver se vai aparecer uma opção. Apareceu, ele é participante externo. Beleza, vou clicar aqui, vou associar, e aí ele vai voltar para a janela anterior, né? Para eu associar os outros três. Né? Às vezes, o que acontece? Não aparece aqui, não encontrou ninguém, ou aparece um nome que está errado. Mas não é essa pessoa. A gente pode buscar o autor em outros programas. Algum outro programa já conseguiu cadastrar. A gente pode buscar no Brasil inteiro. Tá? Isso é uma alternativa bem interessante. Tá? Então, a gente pode preencher aqui, né, os dados da instituição. Eu vou colocar, por exemplo, eu sei que o programa... eu estou na engenharia oceânica, estou fazendo da engenharia, e eu sei que a modelagem computacional cadastrou. Bom, eu vou botar aqui instituição de ensino, vou botar FURG, vai aparecer a FURG no campo aqui embaixo, vou clicar aqui na FURG. No programa, eu vou botar aqui modelagem computacional. Se não me engano, no programa, a gente ele não aparece uma janela de busca, se não me engano. Pode digitar o nome do programa e ele faz a varredura. Né? E coloca o nome. Às vezes, coloca o nome inteiro e ele não aparece. Né? Eu coloco só o sobrenome, aí aparece. Então, às vezes tem que fazer alguns testezinhos. Tá? E qual é a categoria que você quer buscar? Né? Imagino que ele está em participante externo no outro programa. Ele é discente do outro programa. Tá? E a gente tem como usar esse mecanismo. A grande maioria dos casos que eu não encontro, eu consigo aqui, né? Usando essa ferramenta aqui. A grande maioria. Tá? Às vezes a gente não consegue de jeito nenhum, aí tem que... vou pressionar o docente para conseguir essa informação. Tá? Depois que todos estão associados, a gente pode importar, né? E a produção vai aparecer com um cheque aqui, a produção está importada. Contudo, a produção está importada, mas as vinculações não foram feitas. Eu não disse qual era a área de concentração, qual era a linha de pesquisa, os projetos e tal. Então, aparece aqui marcado, né? Não está vinculado. Então, eu vou ter que vir aqui em alterar e inserir essas informações. Quando eu altero, vou inserir as informações, né? A gente coloca, vai preenchendo aqui. Tá. O bom é verificar, por exemplo, com cada área, até que ponto o egresso conta como produção discente. Né? Agora, com a figura do egresso, ficou mais fácil.
né? Porque ele já aparece como egresso, aí tu pode clicar aqui em trabalho de produção concluído, claro, se estiver vinculado ao trabalho de dissertação, né? Isso é importante no sentido de a gente dizer, olha, esse trabalho de conclusão que foi concluído está vinculado a alguma dissertação defendida no programa, né? Então, quanto mais a gente conseguir clicar nisso aqui, obviamente que a gente não vai inventar a história, né? Melhor. Tá? A gente pode também inserir manualmente alguns autores. Por exemplo, tem um que importou, mas a pessoa cadastrou mal no Lattes, lá não tinha um dos autores. Pode vir aqui em categoria, né? Inserir aqui um novo autor, desde que ele esteja cadastrado, a gente consegue inserir, e aí usa essas setinhas aqui para cima e para baixo para definir a posição dele, do autor. Tá? Depois, no detalhamento, na janela de detalhamento, qual é o tipo de produção, subtipo de produção, selecionar a natureza da produção, qual é o ISSN, né? Se tem que estar cadastrado. Se não tiver cadastrado, a gente tem que fazer semelhante ao que a gente fez para os projetos lá, cadastro de veículo, né? Agora eu já vou falar rapidinho sobre isso. Nome de editora, cidade, algumas dessas informações não são obrigatórias, tá? Mas eu recomendo que essas informações, por exemplo, de DOI, URL, sejam informadas e na observação também. Tá? A observação, às vezes, é o que te dá uma oportunidade de dizer alguma coisa sobre esse trabalho. Né? Artigo vinculado à conclusão de curso de mestrado, egresso, tal, do programa, no ano, tal. Trata-se de um artigo, não tem o Qualis ainda, por exemplo, vamos dizer que é um artigo que é indexado no Scopus ou no JCR e não está no Qualis. Olha, esse periódico ele é indexado, o fator de impacto é tal e o resto percentual é tal. Você já tem uma informação que você, de certa forma, pressiona quem vai avaliar. Não, peraí, essa informação está constante aqui no campo de observação. Então, a gente fez isso em todas as nossas produções. Tá? No final, aparece a questão do contexto, né? Que é selecionar a área de concentração que o artigo está vinculado, qual é a linha de pesquisa. Quando a gente vai abrindo cada uma desses aqui, os projetos que vão abrir os que são vinculados às linhas de pesquisa e à área de concentração que a gente escolheu. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado quando for fazer essa distribuição dos projetos pelas linhas de pesquisa. Mas o projeto é tal, mas a área de concentração é outra, a linha de pesquisa é outra. E isso dá muita confusão assim, quando a gente vai montar. Tá? Ok, quando fez o cadastro, aparece que não tem nenhuma mudança de cultura aqui, né? No artigo, é sinal que as informações foram colocadas, mas é bom checar, né? Porque é muito comum a gente esquecer alguma informação, não tem vinculação com um projeto, com nada. Tá? Se por um acaso vocês, não tem, eu vou lá, eu vou escrever o nome do periódico, que não aparece, o ISSN não aparece nada lá para vincular. Pode preencher com o que tem, esse aqui está em stand-by. Né? Vai lá em cadastro de veículos, pede solicitar, pede solicitação. E aí aparece uma janela, qual é o título do periódico, né? Qual é o tipo de identificador, ISSN, valor do identificador, o número do ISSN, qual é a justificativa? Por exemplo, então a gente aqui fez 2 artigos vinculados ao programa foram publicados nesse periódico. Uma das publicações foi realizada em 2013, quando o periódico ainda... Então, tem uma explicação sobre o que é o periódico, qual é o sítio eletrônico do journal, se tem indexação, já coloca essa informação, porque aí você já vai direcionando quem for montar o Qualis para não ter uma avaliação errada do periódico de vocês. Tá? Bom, agora a gente vai para outra etapa, que isso aqui é uma pergunta que fica, né? É possível usar a plataforma Sucupira como ferramenta de gestão? Né? A experiência que eu tive me diz que sim, que a ferramenta ela é bastante útil no sentido de a gente ter
controle de indicadores, poder definir as ações do programa, porque quando eu assumi a coordenação, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, tá, gente? Estou sendo bastante sincero, assim. E aí, eu vou ler o documento diário, eu tenho uma ideia disso, e aí, quando eu comecei a ler o documento diário, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a construir indicador. E aí, eu vou descobrir onde é que estão os problemas do programa. Tá? E foi o que aconteceu. Gente, eu até peço desculpas, tem alguns itens bem específicos, assim, pontuais, que acho que eu passei esse ano quase um pouco uso da sucupira, então algum detalhezinho eu não lembro exatamente, tá? Gente, alguma observação, dúvida, xingamento, tocaia? Ô, Elisaldo, só... Oi, tô vivo ainda? Tá. Não, eu só queria fazer um depoimento aqui para o pessoal levar muito a sério essa apresentação que vai fazer agora e a que vem em seguida, né? Porque eu vi os indicadores, eu li o relatório de vocês, tanto quando vocês enviaram lá quando eu entrei na Pró-Reitoria e agora nessa última avaliação. E é um relatório exemplar, gente. É um relatório que tem muito bem descrito um programa que planejou, né, definiu as suas prioridades, planejou, viu onde estavam as fraquezas e tomou atitudes importantes, inclusive de reestruturação do PPG, e que com essas ações demonstrou uma evolução temporal nos indicadores. E isso ficou muito evidente. Eu não sei a gente não sabe o que vai acontecer na avaliação, tá? Mas eu tenho convicção aí que pelo que está apresentado no relatório e com toda essa demonstração de uma sistematicidade, né, no planejamento do programa, e a consequência disso de elevar os números dos indicadores, tenho certeza que o programa da engenharia oceânica, né, vai aumentar a nota. Já era, né, isso é uma história longa e a gente não vai fazê-la longa aqui, simplesmente resumir, já era para ter subido para nota 4 na última avaliação e foi... Né, a gente não tinha experiência aí de pró-reitoria, né, até o programa muito equivocado da área lá, da coordenação de área, não acatou o recurso com alegação de Brasília e levar para a presidência isso, porque o programa atingiu todos os valores necessários da mediana ali dos quesitos para ir para a nota 4, com exceção de um dos indicadores que foi por centésimos, né, Elisaldo? E ainda assim foi por centésimos porque a área não considerou algumas informações que vocês tinham colocado. Eu vou acabar contando essa história triste aqui, E porque faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto. E aí ficou muito clara essa evolução do programa. Os indicadores todos melhoraram, todos melhoraram a partir de uma autoavaliação e um planejamento. E por que eu puxei esse assunto? Porque a CAPES, a presidente da CAPES, falou no ENPROP, no Encontro Nacional dos Pró-Reitores, embora não tenha saído ainda, pelo menos eu não me chegou ainda um ofício, mas ela disse que vai publicar em breve um programa de fortalecimento dos PPGs 3 e 4. Vai ter um recurso específico para os programas 3 e 4. E um pré-requisito para poder concorrer, provavelmente vai ser via edital, para poder concorrer esse fortalecimento, deve ser bolsa, algum recurso de bancada, não sabemos. O pré-requisito é
uma clara demonstração de autoavaliação e planejamento estratégico. Então, é importante que se capte o que for falado hoje e depois, com o apoio da Propesp, da DIPOSG, a gente construir junto esse planejamento específico dos PPGs, tá bem? Teve só uma pergunta que era ainda do tema ali que... Ah, tá, Como tá desculpa. falando? Não, tranquilo. Não, acho que era quando tá falando sobre como reduzir um tamanho de arquivo que adiciona... Eu acho que tinha... Deixa eu ver em que momento foi. Eu perdi aqui o momento que foi Ah, feita eu a acho que pergunta. deve ser que tem uma limitação ali de 250 mega, né? Aham. Bah, olha, eu acho que uma dissertação desse tamanho de 250 mega, não, olha, não é muito fácil. Olha que a gente tem, às vezes, trabalho com... tinha um trabalho específico da Oceânica que envolvia captação de imagens, gerenciamento costeiro e tal. Ah, tá. Ele está dizendo que ele está... Desculpa, daí. Ele disse que ele está dizendo que é possível reduzir, então ele está só informando isso, que ainda é possível. Tá. Desculpa, daí. Que eu já botei Gente, eu como posso passar para interrogação na outra? minha mente. Tá, isso aí. Gente, desculpa, eu posso passar para outra apresentação? A da semana passada já está disponível, né, a apresentação do André. Quem entrar lá em programa... Eu mandei para os coordenadores o link, e essa aqui também vai ficar no mesmo local. Quem entra lá na DIPOSG, no site da Propesp, a gente tem ali a aba da DIPOSG e tem documentos. E aí a gente vai colocar, a gente já colocou tantos os slides e já está embutido o vídeo. E também pode ir, né, no site, no YouTube, que também vai estar ele lá direto, né? Mas vai estar disponível, sim. Aí quando eu só levo um tempinho assim para eu conseguir salvar e disponibilizar ele, né? Mas aí quando tiver esses também eu vou, até para facilitar, eu vou fazer uma coisa. Exato, eu vou parar a gravação e começar de novo, porque é muito mais complicado eu ter uma gravação muito longa para trabalhar com ela Claro. do que ter várias curtas. Então, eu só vou parar aqui e reiniciar a gravação para agora começar a parte dessa tua apresentação agora. Tá. Só um pouquinho.